Olá chicos, olá chicas, que tal? Muito bem? Hoje nós vamos fazer um módulo diferente, nós vamos fazer um módulo de curiosidade, um módulo Sabias que? Então, é o artigo neutro lo. O artigo neutro lo inexiste em língua portuguesa e é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. Lo mejor de toda foi la fiesta. Mejor, melhor, adjetivo. O melhor de tudo foi a festa. La paz es lo más valioso sentimiento, mais, advérbio. A paz é o mais valioso sentimento. Mas atenção, cuidado, o artigo neutro lo é utilizado antes de adjetivo, mais preposição. Se depois do adjetivo não tiver preposição, usa-se o artigo definido masculino el. Então, presta atenção, ó. Lo bonito em um partido é ver goles. O bonito de uma partida é ver gols. El bello coche de Pablo foi muito caro. Belo carro de Pablo foi muito caro. Também se utiliza diante de pronomes relativo que. Equivale a aquilo que ou o que. Lo que me encanta em ti és tu inteligência. O que me fascina em você é a sua inteligência. Legal? Vou dar uma inclinadinha aqui um pouquinho na tela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma treinada aqui também na nossa leitura, tá bom? Viaje a Sevilla. Sou Iván, estudiante de bacharelato en Instituto de Madrid. Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Sus monumentos más famosos son la Giralda, la Catedral y la Torre de Oro. La Giralda está situada junto a la catedral. Es una torre muy alta y sus alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías. El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora. Desde el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por debajo de enormes puentes. Para mí, el puente más hermoso de Sevilla es la Puente de Triana, que se llama así porque está en el barrio del mismo nombre. Se trata de un barrio donde proceden muchos artistas sevillanos, sobre todo cantantes de flamenco y folclore español. Las chicas son muy guapas y simpáticas. Conocimos a 3 chicas en la calle Sierpes, una de las calles más animadas de la ciudad. Por la noche fuimos con ellas a la discoteca a bailar. A mí me gustó especialmente Carmen. Ella me dejó su número de teléfono y hablamos a menudo. Estou desejando volver a Sevilla. Então, é importante que você tenha entendido esse texto aqui. Tá legal, gente? Sem precisar traduzir as palavras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos responder algumas perguntas sobre esse texto. A primeira delas, onde se encontra la Giralda? Qual é o puente de Sevilla que ele gostou mais a Iván? De onde vieram Iván e seus amigos uma bela panorâmica de la Torre del Oro? Como é la gente del sur de Espanha? E a última, com quem habla a menudo por teléfono Iván? Facinho, né? A resposta vai estar lá no final dos nossos slides. Agora sim, vamos falar um pouco de curiosidades da língua espanhola. Sabiam vocês que o espanhol é a primeira língua de cerca de 406 milhões de pessoas? No entanto, outras 110 milhões possuem o idioma como segunda língua. De acordo com alguns censos, a língua é tida como a terceira
ou quarta mais famosa do mundo. No entanto, em questão de importância, o espanhol ocupa o segundo lugar. O espanhol é a língua oficial de 21 países, a segunda língua mais importante diplomaticamente e a terceira língua mais utilizada na internet. O espanhol é um dos idiomas mais fonéticos. Perdão. O espanhol é um dos idiomas mais fonéticos. Isso significa que quando você sabe como uma palavra é escrita, vai saber também como ela é pronunciada, diferentemente do que ocorre em idiomas como o francês e o inglês. Aqui, uma outra curiosidade são os nomes de filmes, nomes de películas em espanhol. Então, conheça os nomes de alguns filmes mais populares em espanhol e, se quiser, você pode comparar as diferenças entre o título de português e o de espanhol. Alguns títulos podem variar de país para país. Por causa dessa lista, os títulos estão baseados no espanhol da Espanha. Você não pode esquecer que você tem o espanhol do México, que é bem diferente. Você tem o espanhol argentino, tá? Você tem o espanhol panamenho. Quer dizer, são vários países que acabam tendo uma diferença no sotaque. Ah, mas se eu for passear e eu falar, eles vão entender normalmente, tá? Mas eles vão saber que você é de outro país. É como o português do Brasil e o português de Portugal ou de Angola, né? É o mesmo idioma, só que com algumas peculiaridades, tanto na pronúncia como, às vezes, no significado da palavra. Então, olha lá, Rápido e Furioso, Velozes e Furiosos. El Caballero Oscuro, o Cavaleiro das Trevas. Collision, Crash. Ficou aqui no Brasil, ficou No Limite, né? Spider-Man, o Homem-Aranha. Você vê que eles mantêm o título em inglês, né? O Incrível Hulk, o Incrível Hulk. Reflejos, Espelhos do Medo. Piratas del Caribe, Piratas do Caribe. Charlie e la Fábrica de Chocolate, a fantástica fábrica de chocolate em português. Soy leyenda, eu sou a lenda. Los Simpsons, la película, Os Simpsons, o filme. El Senhor de los Anillos, o Senhor dos Anéis. El Ilusionista, o Ilusionista. Pequena Miss Sunshine, Pequena Miss Sunshine. Hijos de los Hombres, Filhos de Esperança. Não é país para viejos, onde os fracos não têm vez. Então existem algumas diferenças, né? Os títulos normalmente são baseados em alguma parte do filme, né, que vai chamar a atenção aqui, principalmente em português. Por isso que acaba, às vezes, o título em inglês ser uma coisa, desculpa, como por exemplo Crash, né? Que é batida, né? E daqui para nós foi No Limite. Mas é interessante a gente conhecer. Vamos aqui mais uma leitura, né? El concurso de la radio. Buenos días, ¿cómo se llama? Me llamo Carlos. Olá, Carlos. ¿Está dispuesto usted a participar del concurso de preguntas y respuestas de nuestro radio? Solo tiene que contestar unas pocas preguntas de conocimiento generales. Sí, con mucho gusto. Está bien, Carlos. Cada pregunta correcta vale 10 euros. Vale. ¿Está listo? Sí, estoy. Empezamos. La primera pregunta es la siguiente. ¿Quién es el actual presidente del gobierno español? Muy fácil esta pregunta. Fácil. José Luis Zapatero. Muy bien, la respuesta está correcta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el nombre del famoso piloto español de Fórmula 1? Fernando Alonso. Respuesta correcta. La próxima pregunta es algo más difícil que las últimas dos. ¿Está usted listo para contestarla? Sí, estoy.
¿Cuál es el nombre oficial del México? Ahora no caigo como el nombre oficial de México. Quizás República de México. Oh, no, la respuesta está incorrecta. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. ¡Qué lástima! Bueno, usted ha ganado 20 euros y un CD exclusivo de nuestro radio. Para recoger el premio, usted deberá venir hasta la radio con su DNI en manos. Muchas gracias. Gracias. Esse DNI aí é a identidade deles, né? Deu para entender a conversa? Facinho, né? Bem fácil. Então, aqui você tem as respostas do texto Viaje a Sevilha e na hora cantaremos para relembrar. Vamos cantar para relembrar, tá bom? Uma música que vocês gostavam muito de cantar lá na sala de aula. Vamos lá? Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Me gustan las partes que no te cubre la ropa. Me gusta tu estilo de reina bohemia. Me gusta tu fina forma de mover las piernas. Lo que más me gusta de ti, lo que más me gusta es que no te dejas llevar por las tentaciones que mueve la sociedad. Que eres tú misma hasta el final. Por eso te cuido, por eso te quiero, por eso me gustas, por eso me muero. Me gusta tu risa, me gusta tu cuerpo, me gustas entera, por dentro y por fuera. Y cuando estoy contigo lo demás no me interesa. Y eres de pies a cabeza, princesa, la mujer perfecta. Me gustan tus manos, tenerte en las mías. Me gusta escucharte decir cualquier tontería. Me gusta salvarte de cualquier problema. Sentirme importante, ser galán en tu novela. Lo que más me gusta de ti, lo que más me gusta es que no te dejas llevar por las tentaciones que mueve la sociedad. Que eres tú misma hasta el final. Por eso te cuido, por eso te quiero, por eso me gustas, por eso me muero. Me gusta tu risa, me gusta tu cuerpo, me gustas entera, por dentro y por fuera. Y cuando estoy contigo lo demás no me interesa. Eres de pies a cabeza, princesa, la mujer perfecta. Yo te voy a ser sincero, tengo que vencer el miedo. Si me miras a los ojos, aguantarme no puedo. Si te pegas a mi cuerpo, no respondo por mis dedos. Si te acercas a mi boca, aguantarme no puedo. No puedo. Aguantarme no puedo. No puedo. Aguantarme no puedo. Yo te voy a ser sincero, tengo que
Hasta la vista, baby.